Olá, vamos começar agora uma live onde nós vamos falar hoje sobre mau hálito. Vamos saber quais são as causas e quais são as melhores formas para se tratar e evitar isso, né? Um problema aí preocupante. Muitas pessoas têm realmente muita preocupação com isso, muito medo de fato de ser pego com uma situação como essa e de ficar com um hálito ruim, né? De fato não é nada agradável. Então, vamos aguardar um pouco as pessoas entrarem para a gente continuar. Muito bem. Vamos falar aqui então. Acho que eu vou colocar mau hálito aqui. Mau hálito é o tema de hoje. Olá, olá, olá. Nós vamos falar hoje sobre mau hálito nessa nossa live. Muito bem. Então é o seguinte. A primeira pergunta que fica é saber o que causa isso, né? Um problema tão importante. Ana Maria, chegou chegando. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigado a você que está aí comigo agora. Nós vamos falar agora, então, sobre as causas e como tratar o mau hálito, como evitar, que eu acho que é melhor, é o melhor a ser feito, né? É o seguinte, parte do princípio que o mau hálito, quando é causado por causas na boca, por causas bucais, a melhor maneira de se prevenir é através da boa higienização. Isto é, mantenha sua boca limpa. Isso é o melhor remédio, é a melhor prevenção. Nós vamos falar sobre outras questões que ocorrem na boca que podem também desencadear algum odor desagradável. Fica comigo que a gente vai falar sobre tudo isso mais à frente, tá? Então, normalmente o que vai trazer esse odor desagradável é a presença de uma quantidade grande de placa bacteriana nos dentes, nas gengivas. Por quê? Essas placas elas são ricas em bactérias e essas bactérias vão se alimentar principalmente dos açúcares, dos restos de alimento e elas produzem subprodutos que trazem também um odor ruim. Basta você também pensar o seguinte, o ser humano, de uma maneira geral, locais onde ele provavelmente acumula maior número de bactérias, a chance de gerar um odor desagradável naquele local é grande. Por isso que isso acontece em outras regiões do corpo também, como por exemplo nas axilas, nos pés, não é verdade? Existe todo um conjunto de fatores que vão levar a essas questões. Por isso que os fatores, a higienização, os cuidados com a limpeza corporal é que vai te deixar mais saciado. Se a gente está comparando aí com a axila, com os pés, por exemplo, e na boca não fica nada diferente, não é mesmo? Se alguém tiver aí alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Que a gente vai levando aqui o assunto, tirando as suas dúvidas aí. Então, o que você deve fazer então? A gente já esteve falando anteriormente em outras lives sobre as prevenções dos problemas da boca, as prevenções de cárie, por exemplo, de problemas de gengiva. E essa prevenção começa dentro de casa com uma boa limpeza, começando pelo fio dental. É isso aí. Toda a higienização deve iniciar pelo uso do fio dental. Por que isso? Você vai conseguir
com ele, remover as placas bacterianas, os restos de alimentos, enfim, você vai limpar regiões muito de difícil acesso para a escova. Na verdade, é onde a escova não entra. E aí o fio dental tem a sua ação importantíssima. Não tem outro substituto. Tem que ser o fio dental. Não adianta palito ou outros paliativos. Não funcionam. Então, quando você faz a higienização daqueles cantos mais escondidos, de difícil acesso, você remove, você desloca a placa bacteriana de uma área e ela vai acumulando em outras porque você está fazendo a limpeza. Por isso que é importante, num segundo momento, então, você fazer a complementação com a escovação. Porque aí sim a escova, então, vai retirar essas placas que já estão desgrudadas do dente, já que o fio dental já fez essa primeira ação e a escova vem fazendo a complementação. E aí você finaliza depois, se quiser, com algum enxaguante bucal. Nós também já falamos sobre isso em outros vídeos. Qual enxaguante você deve utilizar? Aquele que não tem álcool, de preferência. Por quê? Porque o álcool ele é um desidratante. Quando você usa alguns enxaguantes bucais que tem álcool, sua boca vai ficar muito ressecada. E, inclusive, boca seca é uma outra causa de mau hálito. Olha que legal. Por que isso pode acontecer? Se a boca está seca, é porque você tem pouca produção de saliva. E a saliva tem uma série de funções importantes para a gente. Uma delas é a própria limpeza, pela ação da língua, pela ação da musculatura que está aqui ao redor dos dentes, pela bochecha, os lábios. E juntamente com a saliva, ela vai promover uma limpeza natural. E quando você tem essa diminuição de saliva na boca, isso vai trazer também proliferações bacterianas e a própria saliva não vai fazer o efeito dela de limpeza. E com isso vem essa produção de um odor desagradável, né? Então, existem também algumas medicações que também trazem como consequência um efeito colateral um odor também ruim. Observe na bula, se alguém estiver se desconfiando disso. Algumas pessoas que têm o hábito de respirar pela boca, e isso muitas das vezes ele nem percebe que faz esse tipo de respiração bucal, porque o correto é você se manter com a boca fechada e a respiração sempre pelo nariz. E se ele está respirando muito pela boca, ele altera toda a condição bucal. Traz também muito ressecamento, que a gente acabou de dizer que boca seca contribui para o mau hálito, e por aí vai. E quando vem dos outros dentes, né? Ah, tá. Você está falando aí de rote ou dentadura. Legal. Eu já ia falar mais à frente, mas já respondo a sua pergunta, Ana Maria. É o seguinte. Muitas vezes, pacientes portadores desse tipo de prótese, eles acabam não conseguindo fazer uma higienização perfeita. É o que eu mais observo na clínica, sabe? E a gente pensa o seguinte, deveria ser o contrário, né? Porque afinal de contas, são próteses que você tira e coloca. Dentadura, por exemplo, o rote. Sendo assim, se você tira para limpar, não deveria ser mais fácil para você fazer essa higienização? Deveria, né? Ou às vezes a pessoa até higieniza bem essa prótese, mas lá na boca ele não está conseguindo fazer a limpeza correta. E aí acumula placa bacteriana, inflama a gengiva, pode causar cáries em alguns outros dentes e com isso um mau hálito. Existe um mito que se fala o seguinte, que um rote, por exemplo, uma prótese móvel, prejudica os outros dentes que você tem na boca. Isso não é verdade. Primeiro, essas próteses têm que ser muito bem feitas, tem que ser a confecção dela tem que ser muito bem direcionada. Tem que ser um trabalho de excelência, para falar a verdade, para que ela entre e saia sem danificar os outros dentes. E o paciente que possui esse tipo de prótese, ele deve remover a prótese dele, limpá-la fora da boca todinha,
Depois fazer a higienização na sua própria boca, nos dentes que ainda restam. Ou mesmo, se ele não tiver dente, como quem usa uma dentadura, por exemplo. Porque ele tem que fazer toda a higienização da mucosa, isto é, da gengiva, da bochecha, para deixar tudo realmente livre de placa bacteriana. Então vamos lá. Eu já disse que se a higienização não está boa, vai acumular placa, a placa vai desencadear outros problemas. Cárie e inflamação na gengiva, que são aí duas causas importantíssimas de mau odor. Isto é, infecções de uma maneira geral, né? Porque às vezes a própria ferida já traz esse problema. Assim como feridas cirúrgicas. Fez alguma cirurgia, está passando por aquele período de cicatrização que vai ser bem... ela vai estar bem... essa cicatrização estará bem mais completa depois da terceira, quarta semana de operado, desde que tudo esteja correndo perfeitamente sem uma contaminação por alguma bactéria, isto é, uma infecção. E como você, por exemplo, faz uma cirurgia na boca, você não vai conseguir fazer uma higienização perfeita, porque afinal de contas é uma ferida cirúrgica. Na hora que você passar a escova vai doer, na hora que passar o fio dental vai doer. Eu sempre oriento ao meu paciente para que não passe a escovação nem o fio dental nos locais próximos onde foi operado. Só que eu passo para ele um enxaguante poderosíssimo. Ele é muito poderoso. De tão poderoso que ele não deve ser usado por mais de 15 dias, que é a clorexidina. Ela é uma excelente bactericida. Ela destrói bastante as bactérias que estão na boca e controla muito bem essa falta de higienização correta nesse momento enquanto se aguarda a cicatrização. Eu só oriento o paciente a voltar a usar fio e a escova 15 dias depois de operado. Isto é, depois que normalmente a gente faz a retirada dos pontos. Então, nesse período, a clorexidina é quem vai fazer o controle. E tudo se mantém muito bem higiênico, vamos dizer assim. Outras causas do mau hálito, podemos dizer que é o cigarro. Aliás, o próprio cheiro da fumaça, né, que fica tanto internamente na boca quanto nas vias aéreas, né? Aí vai em pulmão e tudo mais. E o que vai acontecer? Pode também desencadear alterações na própria mucosa da boca. Você sabe que é a temperatura da fumaça que você traga que realmente traz todo um problema, principalmente em pós-operatórios, pacientes que fazem cirurgias. A tendência de ter uma alteração na cicatrização é muito grande por causa do cigarro. Existem também aquelas pessoas que consomem, né, que têm uma dieta muito rica em proteínas e açúcares. Também tem uma tendência a desenvolver o mau hálito. Essa é uma informação bem recente. E aí, existem outras causas do mau hálito, que, por exemplo, uma delas é aquela causa alimentar. Você vai ingerir alguns alimentos que são muito condimentados, os clássicos aí, né? Cebola, alho, e com o tempo, né? Logo em seguida, você já fica com um hálito bem forte e aquilo se prolonga por um período ainda maior, porque isso cai na sua corrente sanguínea e exala pelos pulmões também, tá? Então aí vai desencadear esse odor característico do alimento, né? E eu me lembrei de um detalhe aqui. Qual que é? Tudo bem. Outras infecções que não sejam na boca também podem desencadear o mau hálito, como por exemplo, infecção no nariz, infecção na garganta, muito comum, sinusites crônicas, bronquites crônicas também. Olha que interessante. Então são várias outras causas. Existem também alterações a nível sistêmico, né? Como por exemplo problemas estomacais, que aí já são resolvidos
com a ajuda do médico. Aí já não está mais no alcance do dentista. Alguns problemas digestivos também podem desencadear isso. E se o paciente tem algum problema bucal e essa causa está vindo direcionada pela boca, então um tratamento odontológico de rotina vai sanar. Se tiver dente com cárie, se tiver gengiva inflamada, o dentista, ao resolver essas questões, o hálito volta ao normal logo em seguida. E o paciente tem que manter uma boa higienização, conforme eu já disse, né? Que mais que poderia causar mau hálito? Lembrei. Jejum prolongado, né? Imagina também pessoas que estão em dieta, mas a dieta sempre é recomendada que você não fique com jejum prolongado. Então, de fato, não é a dieta, é o longo período sem se alimentar. E você deve se alimentar de 3 em 3 horas. Sendo assim, por isso que é comum, ao acordar pela manhã, você ter um hálito mais forte, característico do amanhecer. Porém, após uma higienização bucal, após tomar uma refeição, um café da manhã, isso se normaliza. Entende? Porque é uma condição passageira, resultante desse mau hálito de prolongar de muito tempo sem comer. Estômago vazio, né? E quando você, por acaso, eu estava pensando sobre isso, quando você percebe que um amigo ou amiga está com mau hálito, o que fazer, né? Eu estive pensando sobre isso. Eu penso assim, se somos amigos, se o cara é meu amigo, eu vou com muito jeito dizer para ele, não como dentista, estou falando como amigo de fato, porque são as pessoas próximas que vão perceber, numa distância mais social de conversação, você estará mais próximo dessa pessoa, é você quem vai perceber isso. E você vai dar uma grande ajuda para ela, informando. Falar com jeitinho, inclusive saber se ela está há muito tempo sem comer e falar para procurar um dentista para resolver isso. Tá joia? Gente, era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito feliz e muita gratidão por tê-los aqui comigo. Quarta-feira, no mesmo horário, 19 horas, mais uma live. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.